A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje nós estamos com mais um devocional diário para abençoar a sua vida com uma palavra, para que possamos começar o dia com um direcionamento da parte de Deus através das Escrituras Sagradas. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículos de número 1 ao 3, que assim vai dizendo: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Meus irmãos e ouvintes, o primeiro versículo qual nós lemos, o versículo de número 1, se inicia com E sucedeu, depois destas coisas. Nós podemos nos perguntar: que coisas? Na verdade, irmãos e ouvintes, quando olhamos para o capítulo antecedente a este, conseguimos ver que o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, vai se levantar contra Israel, ajuntando todas as suas forças. Havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Ele sobe, cerca e peleja contra Israel, exigindo submissão às suas ordens. Ele vai dirigir algumas ordens a Acabe, que naquele tempo reinava sobre Israel ou Samaria. A princípio, Acabe vai mostrar submissão, mas, após Ben-Hadad exigir mais coisas, ele vai dizer que não poderia cumprir a segunda petição do rei da Síria, somente a primeira. Então, Ben-Hadad vai responder a Acabe, dizendo que, em outras palavras, assim se faria os deuses a ele, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastaria para que viesse a encher as mãos de todos os que o seguiam. Ou seja, Ben-Hadad estava decretando a completa destruição que, segundo ele, seria efetuada em Israel. Meus irmãos e ouvintes, resumidamente, Ben-Hadad e 32 reis vão pelejar contra Israel, mas Israel, na autoridade do Senhor Jesus, será vitoriosa. Deus avisa Acabe que dentro de um ano aconteceria outra guerra. Na verdade, os servos de Ben-Hadad, como uma forma de consolo, vão dizer que eles haviam perdido porque os deuses de Israel eram deuses dos montes. Então eles deveriam pelejar contra Israel no campo raso, ou como também denominado, vale. Deus mostra que por essas palavras, por eles terem dito que Deus era, em outras palavras, somente Deus dos montes, o mesmo Deus que derrotou o exército de Ben-Hadad no monte, quando é efetuada dentro de um ano a Segunda Guerra, é o mesmo Deus que derrota o exército sírio no vale. Porque o nosso Deus, assim como é Deus de longe, também é Deus de perto. Assim como é Deus dos montes, também é Deus dos vales. Assim como é Deus na bonança, continua sendo Deus mesmo que exista escassez. O mesmo Deus que permite a enfermidade é o Deus do milagre. O mesmo Deus que permite a dor também é o Deus que passa ao bálsamo. O mesmo Deus que derrota o exército inimigo no raso também é o Deus que derrota o exército inimigo nas alturas. Meus irmãos e ouvintes, resumidamente, Ben-Hadad vai enviar seus servos como um cordeiro mudo, buscando ter a sua vida salva, pois havia perdido a guerra. Acabe, mesmo sabendo que Ben-Hadad era um inimigo, vai fazer aliança com ele. E Deus vai enviar um profeta que, em outras palavras, vai dizer a Acabe que por aquela atitude a vida de Acabe estaria no lugar da vida de Ben-Hadad,
e o povo de Israel no lugar do povo sírio para a destruição. E então Acabe, o rei de Samaria ou Israel, vai voltar para sua casa desgostoso e indignado e vai vir a Samaria. Aqui chegamos na passagem qual nós lemos. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, Acabe vai falar a Nabote, dizendo para ele dar a sua vinha a Acabe, para que o servisse de horta, pois estava vizinha, ao pé da casa de Acabe. Ele daria pela vinha de Nabote outra vinha melhor do que aquela, ou, se parecesse bem aos olhos de Nabote, Acabe daria o valor daquela vinha em dinheiro. Mas Nabote vai responder ao rei, dizendo que o Senhor o guardasse, de que ele viesse a dar a Acabe a herança de seus pais. Ou seja, ele estava dizendo que não daria, não negociaria ou venderia aquilo que havia recebido como herança de seus pais. Então, o rei vai vir desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, dizendo que não daria a ele a herança de seus pais. Acabe vai se deitar em sua cama, voltar o seu rosto e não vai comer pão. Porém, vindo a ele sua esposa Jezabel, vai lhe perguntar o que havia acontecido, que estava tão desgostoso o seu espírito, e não comia pão. E o rei vai contar a ela o que havia ocorrido acerca daquilo que Nabote havia dito a ele. Jezabel então vai perguntar se ele governava naquele momento no reino de Israel. Ou seja, ela queria lembrar ele de que ele era rei. Em outras palavras, ela queria mostrar que ele não precisava pedir permissão, era só fazer, pois todo o reino de Israel estava sendo governado por ele. Ela diz para Acabe se levantar, comer pão e alegrar o seu coração. Ela, em outras palavras, daria a vinha de Nabote, o jezreelita, a Acabe. Jezabel projeta um plano maquiavélico para matar a Nabote. Ela escreve cartas em nome do seu esposo Acabe, as sela com seu sinete e manda as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Nas cartas estava escrito que deveria ser apregoado um jejum, colocar Nabote acima do povo, e defronte dele seria colocado 2 homens, filhos de Belial, que seriam homens malignos, que testemunhariam contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Nabote então seria trazido para fora e apedrejado para que viesse a morrer. E foi efetuado assim como estava escrito nas cartas. Nabote morreu apedrejado, e a sua vinha, que havia recebido como herança de seus pais, foi possuída por Acabe. Meus irmãos e ouvintes, é algo difícil de falar, pois Nabote morreu sendo inocente, mas enquanto estava vivo, não deu a sua herança de mão beijada aos outros. A vinha em nossas vidas pode ser traduzida como os princípios, e por não negociarmos os princípios, o mundo vai querer nos apedrejar. Mas enquanto houver fôlego de vida, eu não vou cessar de guardar aquilo que recebi como herança de meu pai. Já que Acabe não conseguiu na negociação, Jezabel conseguiu, mandando matarem Nabote. Mas ainda que nos conduzem ao matadouro, lançando sobre nós as pedras da perseguição, da humilhação e da difamação, precisamos nos manter firmes no Senhor. Não importa o que vão dizer, meu querido, fique firme. Não importa o que vão tentar fazer, minha querida, fique firme. Não importa o que vão pensar, só fique firme, porque a recompensa que nos será dada por nós não negociarmos, não trocarmos, não darmos, não vendermos, não abandonarmos os princípios, virá. A recompensa virá. Então persista, insista e não desanime,
Como Nabote, assim devemos ser. Jovem, não deixe com que as ameaças de Jezabel, ou as cartas de Senaqueribe, ou até os decretos de Nabucodonosor calem a sua voz. Precisamos permanecer firmes no Senhor. Não importa o que vão tentar fazer conosco, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. O mundo vai tentar roubar, o mundo vai tentar negociar, o mundo vai tentar tomar à força os princípios que o nosso Pai Celestial nos concedeu. Mas nesta geração, o inimigo, em nome de Jesus, não vai conseguir roubar os princípios, pois ainda existem remanescentes que não deixaram de ouvir a voz do Senhor no secreto. Ainda existem remanescentes que continuam a agradar ao Senhor. Muitos podem ter se perdido, muitos podem ter o seu brilho ofuscado pelas coisas do mundo, mas os remanescentes que estão na presença do Senhor não vão se dobrar diante da estátua, não vão retroceder mediante aquilo que está vindo contra as suas vidas, não vão parar, mas vão avançar em nome do Senhor Jesus, porque nem Jezabel, nem Acabe, nem o reino das trevas pode parar a igreja que está alicerçada na rocha, que é Cristo. Porque disse Jesus: sobre esta pedra, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não vai prevalecer, não vai conseguir, não vai avançar, não vai roubar, não vai conseguir, porque a igreja está alicerçada em Jesus Cristo. Guarde, resguarde com as suas forças o princípio que Deus já depositou em seu coração. Não negocie, jovem, não negocie a santidade, a pureza, não negocie a vida com Deus, o particular com o Pai, o particular com Deus, não negocie o secreto, não negocie a sensibilidade, não negocie a intimidade, porque uma das maiores evidências de que nós somos íntimos é a nossa integridade, fidelidade e respeito ao sagrado. Então que possamos continuar firmes, pois existe um propósito maior. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa. E se você puder e quiser, deixe um comentário falando o que você achou desse vídeo, para que eu possa entender a sua opinião, o que você achou. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.